Qual é, Nicolás? E aí, Nico? Estão conseguindo me ouvir? Fala, meu filho. Aí, Voltou? já era. Vou falar contigo aí, mano. Poxa, graças a Deus, voltou. Tá. Beleza, estão conseguindo me ouvir bem agora? Sim. Sim. Beleza, então, tá? Aqui a gente estava falando, então, sobre um exemplo, tá? De como é feito, então, esse trabalho, essa transformação de energia. Porque a energia, ela não pode ser criada a partir do nada. Ela é transmitida ou transformada. Isso não para eletricidade, isso para tudo, tá? Todos os ramos, física, química, em todos os aspectos, isso é um comportamento natural, tá? Então, o que acontece? Quando eu transmito a minha energia para outro equipamento, para outro ser humano, para outro bloco. Quando eu digo transferir energia, eu digo, por exemplo, um torque, um empurrão, enfim, tá? Eu posso fazer a leitura, a medição disso, através da equação dada através da expressão, tá? Então, esse W vai ser igual a força vezes a distância. Então, beleza. É uma aplicação direta. Multipliquei a força pela distância. Através disso, eu vou ter o trabalho realizado e a unidade dela em joule, tá? Então, o trabalho é a força, que é uma grandeza escalar, tá? Ou seja, ela tem uma escala, ela tem um valor pré-definido. A gente pode estimar, determinar e definir. Beleza? Tranquilos? Tá? Então, a diferença de potenciais entre dois pontos, tá? Definição. Considerando o campo elétrico criado por uma carga, onde temos dois pontos marcadores A e B, conforme a figura, abandonando uma carga elétrica Q em A, né, no caso, no A, que vai ser o vetor campo elétrico, está a carga que se move para B, tá? Então, devido à força elétrica atuante, vai ter, então, um deslocamento, tá? Vai ser decorrente do campo elétrico. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente está vendo uma concentração de cargas positivas, e essas cargas elas vão ter, então, a indução de um campo elétrico, e a gente está fazendo análise em A e B, tá? Então, de acordo com o deslocamento de A para B no vetor campo elétrico, nós vamos ter que definir, então, a força que isso aconteceu, a distância entre eles, para poder saber, então, o potencial, tá? A diferença desses dois pontos. Então, falando sobre a diferença entre os dois pontos, né? Continuando, entre A e B, eu posso, a partir da definição, ver que nesse deslocamento, a força elétrica estará realizando um trabalho, que vamos designar por WAB. Por que WAB? Tá? Porque a análise do meu estudo é entre o ponto A e o ponto B. Em outras palavras, tá? A força entre o ponto A e o ponto B, né, WAB, representa uma certa quantidade de energia que a força elétrica F transfere para a carga Q em um deslocamento de A para B. Tá? Trocando, então, em palavras palpáveis, tá? O quanto eu deslocar a carga entre o ponto A e o ponto B, multiplicado pela força de atuação do campo elétrico, vai determinar o trabalho realizado pela carga. Ponto. Acabou, tá? Nada mais do que isso. Para fazer essa definição, então, tá, da diferença de potencial, eu posso usar, então, a equação que me diz que o VAB, essa diferença de potencial, vai ser igual ao trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B, dividido pela carga, tá? Pelo ponto Q. A gente já sabe, né? A gente já estudou na última aula o que era esse ponto Q, e a gente pode fazer a definição, então, tá? A grandeza relacionada com esse trabalho é denominado de diferença de potencial entre os pontos A e B, sendo representado por VAB, definida pela seguinte relação, tá? Então, a gente pode dizer, como nomenclatura, definição clássica, que quando um campo elétrico realiza um trabalho sobre uma carga que
que se desloca entre dois pontos, aqui está falando A e B. Pode ser ponto C, ponto D, ponto E, não importa. O valor da diferença de potencial entre esses pontos é obtida dividindo-se o valor do trabalho realizado pelo valor da quantidade de carga elétrica que se desloca. Ponto. O ponto que se deslocou ali, fazendo a divisão do trabalho por ele, vai me dar, então, essa diferença de potencial. Tranquilo, tá? Não tem nada demais. Beleza. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Melhorou a gravação aqui? A transmissão está melhor? Como é que está? Tá bom, tá bom. Tá bom? Beleza. Aqui já nessa situação, então, pessoal, a gente consegue definir que Joule por Coulomb, tá? Ele vai ser, então, a definição de volt, né? Então, lembrem lá quando nós falamos que a diferença de potencial entre dois pontos, né? Ele vai ser definido como tensão. Eu posso dizer, então, que o trabalho divididos pela carga vai me dar essa mesma tensão. Joule divididos por Coulomb é volt, tá? Trabalho por carga vai ser a minha diferença de potencial. E a minha diferença de potencial vai ser determinada em volt. Vocês estão conseguindo entender essa relação? Isso que eu estou falando, tá? Trabalho divididos pela carga vai ser a diferença de potencial, tá? Mas eu sei que a unidade de trabalho é Joule e a unidade de carga é Coulomb. Então eu sei que Joule por Coulomb é volt, que volt é a unidade da diferença de potencial, tá? Se a gente estivesse falando aqui em instalações elétricas prediais, eu diria que essa diferença de potencial ela também é definida como tensão, tá? Beleza? O que eu posso dizer então, pessoal? Esta unidade está relacionada com a capacidade que o campo tem em gerar trabalho sobre uma carga. Assim, quanto maior... Alguém esqueceu do microfone ligado, pessoal. Vou desligar aqui, tá? Quem está com o microfone ligado, por aqui, desliguei os microfones. Beleza. Repetindo então, pessoal. A unidade em questão, o volt, né? Essa unidade está relacionada com a capacidade que o campo elétrico possui em gerar trabalho sobre uma carga. Assim, quanto maior a diferença de potencial, mais trabalho pode ser gerado. Maior diferença de potencial, maior o trabalho. Por exemplo, na nossa rede de 220, no caso 220 volts, significa que a carga de 1 Coulomb se desloca em um determinado, né, em um terminal para outro, recebe uma energia T 220 Joule. Né? Então, 1 volt é a diferença de potencial suficiente para fazer que uma carga de 1 Coulomb se movimente entre dois pontos, sendo que o trabalho produzido pelo campo elétrico é de 1 Joule. Tá? Joule e Coulomb são a mesma coisa que volt. Se eu deslocar, então, 1 volt, eu desloco 1 Joule, tá? Então, nessa determinada situação, eu posso usar como exemplo o 220 que a gente tem na nossa residência, ou que se tem em Pelotas, ou em São José do Norte. Eu posso dizer que 220 volts é a mesma coisa que 220 joules deslocados em 220 coulombs, tá? Beleza? Desculpem, 220 coulombs não, em 1 coulomb, tá? Ficou claro? Sim. De boa? Tá. Beleza. Então, aqui nessa situação aqui, pessoal, tá? Suponhamos que uma carga positiva Q de 2 vezes 10 na menos 7 Coulomb se deslocasse entre dois pontos, A e B, e que o trabalho realizado pela força elétrica sobre ela fosse de 5 vezes 10 na menos 3 Joule. Qual é o valor da DDP entre esses dois pontos? Pessoal, tá? Quem aí tem papel e caneta na mão, tá? Vou dar 2 minutos
para vocês tentarem resolver esse exercício, tá? E aí agora, em seguida, a gente já resolve junto. Beleza? Vocês viram, né? Vocês sabem fazer conversão de unidade. Vocês viram isso com a Alice, né? Vocês tiveram lá matemática básica, então vocês sabem usar a calculadora para poder fazer esse tipo de cálculo, né? Então vão lá, anotem aqui as equações, tá? Anotem aqui essa equação que vocês vão precisar, tá? VAB é igual a W sobre Q, e anotem essa equação aqui também, que o trabalho, né, o W, é igual a F vezes D. Anotem essas duas equações, peguem a calculadora, um papel, uma caneta, e vamos fazer isso aqui juntos, tá? 2 minutos e a gente corrige junto, beleza? Valendo um positivo, hein? Valendo um positivo. Para aqueles que não entregaram o trabalho, para dar uma reforçada na nota. O que vocês acham? Justos? Para quem tá trabalhando não é justo, né? Oi? Para quem tá no ônibus não é justo. Não, mas não tem problema, pode me mandar depois. Tá bom, tá bom. Comigo não tem, gurizada. Assim, ó, de mim vocês levam tudo. Pode entregar depois, amanhã, como ficar melhor, não tem problema, tá? O importante é que vocês façam. 2 minutinhos aí, tá? Aqueles que conseguirem mandar agora, mandem agora. Aqueles que conseguirem mandar depois, mandem depois, não tem galho, tá? 2 minutos, a gente corrige junto, beleza? Show. Vamos querer, Nico? E aí, Leão? Tranquilinho?
Gurizada, vocês conseguiram fazer? Como é que tá aí a situação? Querem mais um minuto para tentar? Não, ninguém me mandou pelo WhatsApp ainda. Eu achei que alguém ia tirar foto, alguma coisa e me mandar. Até agora nada. Ô, professor, tu passou uma fórmula desse cálculo antes, um pouquinho, né? Eu não peguei ela. Isso. Essa aqui? Essa aqui. Essa aqui. Ah, tá. Show. E essa outra aqui, ó, também, ó. W é igual ao Joule, força aplicada, e D metros, tá? Alguém já me mandou aqui a lista, ó. Ó, o Nicolas me mandou. Ah, bateu aqui, hein? Beleza. Vou dar mais 2 minutos aí para vocês me mandarem então, tá? Ou querem que eu já resolva? Dá mais 2 minutinhos pros guri que eu tô me achando. Tá, beleza, beleza. Então mais 2 minutinhos aí. Não, vamos modificar, né? Mandar isso aí. Deixa eu sair fora.
Ó, pessoal, já 4 pessoas já me enviaram, tá? Vou dar mais 1 minuto aí, eu corrijo, beleza? 5 me mandaram. Ah, vou dar mais 1 minutinho aí, tá? Ó, mais 6. Vamos lá?
Beleza, então, pessoal. Praticamente todos enviaram, para não dizer todos, tá? Acho que faltaram 2 pessoas, 3 pessoas. A grande maioria mandou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos em 10, faltaram 2. Beleza. Alguém quer mais tempo? A gente pode tocar. Acho que a gente já pode tocar, né? Acabei de enviar o meu aí. Beleza. Tá. Então, beleza, pessoal. Aqui, ó. O que que... Deixa eu dar uma olhada aqui. A maioria... a grande maioria acabou dando um valor de 50 volts, né? A grande maioria acabou dando. O que que acontece aqui, ó? O que que o exercício está me dando, tá? Suponhamos que uma carga positiva de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb, tá? Se deslocasse entre 2 pontos, A e B, e que o trabalho realizado pela força elétrica sobre ela fosse de 5 vezes 10 a menos 3 joule. Qual o valor da DDP, tá? Entre os pontos A e B? Bom, está me dando a carga e está me dando o trabalho. O que que a equação aqui me mostra, né? Que se eu dividir o trabalho realizado pela carga, eu vou ter, então, a tensão, a diferença de potencial, né? Então, o que que a gente faz aqui? Divide 5 vezes 10 na menos 3 joule por 2 vezes 10 na menos 3 coulomb. Só divisão, tá? Então, o que acontece aqui? Eu acho, bom, não sei, que vocês tiveram algum problema aqui na conversão, né? Ô, professor. Vocês pegaram, bom, ficou... É que quando vocês colocam... É que todos têm o mesmo erro, né? Todos aqui. Todos erraram exatamente no mesmo ponto, né? Mas tudo bem. O que aconteceu aqui? Ó, não, teve pessoas que fizeram, não, teve vários aqui que acertaram, sim. Já vi alguns diferentes aqui. Ah, não. Tá, eu peguei 3 aqui, estavam exatamente com o mesmo erro, né? Mas os outros aqui acertaram. Ah, depois eu corrijo isso e mando, tá? O que acontece é que, em vez, foi um erro só numa troca, numa falta de atenção. Em vez de colocar 0,000000007, 002, colocaram 0,0007 vezes 0,1. Foi um erro só de atenção, né? Consideraram a carga Coulomb como 1. E aí, claro, dividiram 5 vezes 10 na menos 3, divididos por 1 na menos 7, aí acabou ficando 50 mil, né? Só que não, na verdade, o valor da carga em Coulomb era 2, né? Então acabou tendo essa confusão aí, que foi só uma falta de atenção, né? Que aí, não sei se consideraram que a carga seria o valor de 1, não entendi se foi um problema de interpretação ou não. Mas no caso, o enunciado do problema estava me dizendo que a carga era 2 vezes 10 a menos 7, né? Então, nesse caso aí, foi só um erro de falta de atenção. Mas era só uma divisão, só aplicação direta da fórmula. Alguém perguntou alguma coisa? Eu, professor, o Clay. Oi, pode falar. A minha deu, não sei se é a calculadora, deu 10 na menos 10, ela não... Eu fiz 4 vezes aqui, deu 2,5 vezes 10 na menos 10. Não dá os 4. A minha tinha dado 4 na menos 10 na menos 11. O que acontece? Aqui eu não estou com a calculadora, senão eu mostro, né? Quando eu estou fazendo a divisão, tá? Pensem comigo, quando eu estou fazendo a divisão de menos 3 por menos 7, eu estou dividindo um número menor por um número maior. Sim. Quando eu faço esse tipo de divisão, tem como no valor do resultado final eu ter algo no expoente negativo?
Não. Hã? Hum? Comigo, não olhem para os números. Pensem com pensamento lógico matemático. Se eu dividir algo pequeno por algo menor ainda, que no caso menos 3 divididos por menos 7 vai dar mais do que o dobro, eu teria como ter na saída um número negativo? Nesse caso aqui, eu estou dividindo menos 3 por menos 7, né? Então, quanto daria menos 3 por menos 7? 3, 4, 5, 6, 7. É a diferença. 4. Então, o expoente daí é menos 4. Então, se eu dividir 5 por 2, não precisa nem fazer conta. Eu sei que metade de 5 é 2,5. 2,5. Vezes o valor do resultado positivo, né? Da divisão de menos 3 por menos 7. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 na 4. Não precisaria nem fazer conta, né? Nem botar na calculadora. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a científica. É que se eu tiver, vai travar, né? O computador tá ruim. Vocês conseguiram entender o que eu tô falando? Vocês conseguiram? Se não entendi, mas é que eu botei direto na calculadora aqui e ela deu. É que tu tá fazendo, o- tu tá usando 10 na X ou tu tá usando E? Porque tu tem duas formas de fazer isso na calculadora, né? Ah, o 10 na X. Tu tá fazendo 10 na X. É. Ah, Tá. 10 na X. Tu tá colocando entre parênteses? Não. Às vezes pode acontecer isso. Faz aí. 2 vezes, abre parênteses, 10 vezes 10 na x menos 7, fecha parênteses. Aí faz a mesma coisa com 3, né? Trabalha com os parênteses, que aí isso aí ajuda muito. Às vezes a gente tem um errinho assim ou outro na calculadora. O resto conseguiu achar aqui, uma boa parte, deixa eu ver aqui. 25, pá. Teve uns que acharam 25 mil, tá? Que aí só foi uma jogada de vírgula, né? Pegaram e jogaram a vírgula para o outro lado, contaram um, depois contaram mais 3 zeros. Aí bateu os 4 números depois da vírgula. Aí deu certinho. Aí deu 25 mil volts, né? Em vez de 2,5 vezes 10 na 4. Aí bateu bem certinho. Mas tranquilo, é isso aí mesmo, tá? Agora aqui, pessoal, a gente já tem outro exercício, tá? Para determinar a mesma coisa. Vou dar mais 5 minutinhos aí, tá? E aí vocês podem fazer e me mandando, beleza? Ó, ordem anunciada aqui. De um certo ponto A, possui um potencial de 200 volts e num ponto B, um potencial de 60 volts. Determine a DDP existente entre os dois pontos, tá? E B, do trabalho elétrico realizado pela força elétrica sobre a carga positiva de 5 microcoulombs. Vocês sabem o que é um micro? Quanto é micro? Olhem aí. Vocês viram isso com a Alice, né? Micro deslocada de B para A. Esse exercício aqui já é um pouquinho mais assim, um pouquinho mais complicadinho, mas nada demais também, tá? Vou dar 5 minutinhos aí. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é extra, tá? Isso daí é para dar um abono, para dar um arredondamento. Isso daí é exercício extra, tá? Quando a gente entrar em lista de exercício, aí sim, aí são as listas que a gente tem que fazer. Isso aqui é para ajudar vocês depois a resolver as listas, né? Porque as listas vão vir mais ou menos nesse mesmo. Eu vou dar mais 5 minutos e aí vocês vão me entregando, tá?
5 minutinhos. São 8h15, 8h20, a gente volta então para resolver. Tá certo, professor? Pode falar. Não, disse, tá certo, então, 25 minutinhos. Ah, tá.
Pessoal, vocês estão conseguindo resolver? Vocês se ligaram na sacada ali da diferença entre potencial, tá? A diferença de potencial. E está me dando dois valores de tensão. Está me dando um valor de 200 e está me dando um valor de 60, né? Então, se eu quero saber a diferença de potencial entre os dois, eu vou diminuir o do A e o B. Vou achar um valor de tensão e, a partir desse valor de tensão, no caso de diferença de potencial, uma carga de 5 microcoulombs, né? Então, a partir disso, eu consigo determinar o trabalho. Tranquilaço. Estão conseguindo? Querem que eu resolva? Querem mais um minutinho? O que vocês acham? Não consegui resolver ainda, professor. Tá, vou dar mais 2 minutos, então, e a gente resolve, beleza? 2, 3 minutinhos, tá? Tá certo. Fala, professor. Pode falar. Ali no é microcoulomb, né? 5 Isso, microcoulomb, né? É micro, né? isso. Ah, ok. Só queria tirar essa dúvida. Obrigado.
Beleza, pessoal. Então vamos resolver aqui, tá? Aqui o que acontece, pessoal? Nessa primeira situação, então, para definir a diferença de potencial, eu vou diminuir do ponto a diferença de 200 menos 60, né? Isso vai me dar uma diferença de potencial de 140 volts, tá? Agora que eu tenho a diferença de potencial e tenho a carga, 5 microcoulombs, eu simplesmente vou fazer a multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? 5 vezes 10 a menos 6 coulomb vezes os 140 volts. Isso daí vai me dar, então, tá? A energia, trabalho, de 700 microjoule. Tranquilos? Vocês conseguiram entender? Não, Sim, professor. Oi? Eu não entendi direito o finalzinho. Aqui, ó, o que a gente está usando aqui, ó? Quer saber? Aqui na letra B, do trabalho elétrico realizado pela força elétrica sobre uma carga positiva de 5 microcoulombs, desloca-se de B para A. Então, o que vai acontecer, ó? Eu vou pegar aquela primeira equação que eu dei, que me fala que o trabalho vai ser a força vezes a distância. Opa, peraí. Opa. Nesse caso aqui, está me multiplicando. Ah, tá, não, tá. Aqui, ó. Um certo ponto A possui uma diferença de potencial de 200 volts em um ponto B, possui uma diferença de potencial para 60 volts. Determine a DDP existente entre esses dois pontos, tá? E o trabalho elétrico realizado pela força elétrica sobre uma carga positiva de 5 microcoulombs deslocada de B para A. Potencial final sobre o potencial inicial. Não, mas peraí, isso aqui está errado. Não deveria estar. O trabalho vezes a carga. Nesse caso aqui, ah, tá. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui vai ficar melhor de vocês entenderem. Tá? Beleza. Beleza. Pessoal, a equação aqui, ó. A equação me dá o seguinte, tá? Tá me dando que a diferença de potencial, tá? VAB é igual ao trabalho dividido pela carga, correto? Essa é a equação. Ô, professor, Oi. tá na tua apresentação da aula ainda. Não sei se tá escrevendo alguma coisa ou não. Tá, e agora? Agora deu. Tá? Então, essa equação aqui, ó. Tá? Tensão VAB é igual a W, que é a força, vezes o quê? Eu já defini a tensão. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, o que eu sei? Eu sei aqui, ó,
Eu sei o que é, ó. Se eu multiplicar, deixar aqui 140 igual ao W que eu quero, divididos pelo valor da carga, que é 5 microcoulomb, tá? Eu sei que eu vou ter 5 vezes 10 na menos 6. Então, esse W aqui vai ser igual à multiplicação em cruz, né? Então, nesse caso aqui, como não tem nada, eu posso dizer que aqui é 1, matemática simples, né? Isso aqui vai ser vezes 1. E eu sei que vai ser o 140, 140 vezes o 5 vezes 10 na menos 6. Então, vai ficar W, que é o trabalho realizado, vezes 140 vezes 5 vezes 10 na menos 6. Isso aqui vai ser igual ao quê? Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui vai ser igual a 700 microcoulombs. Entenderam o porquê que está multiplicando aqui? Entenderam? Porque ele fez exatamente isso aqui, ele isolou o W. Ele isolou o trabalho. Então, fica bem tranquilo. A equação me dá que a diferença de potencial é igual ao trabalho sobre a carga. Eu tenho a tensão, tenho a carga, eu só isolo. Faço a multiplicação em cruz. Então, eu sei que vai ser W igual a V vezes Q. Conseguiram entender a moral? Como é que eu determinei a tensão? Fazendo a subtração da diferença de potencial. 200 menos 60. Conseguiram entender? Querem que eu explique de novo? Tranquilo? Tranquilo? Entenderam mesmo? Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, me fale. Né? O importante é não sair com dúvida, né? Para os próximos exercícios vocês não errarem. Então tá, pessoal. Vamos encerrar por hoje, vamos encerrar por aqui, tá? Beleza? Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp, me mandem áudio, façam qualquer coisa lá, que eu ajudo vocês, tá? Amanhã a gente toca o baile, então. Valeu, 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 valeu. Boa noite. Falou, Boa noite. Boa noite aí, Obrigado, gurizada. Aí, galera. Valeu, valeu. Valeu, um abraço. Boa noite, boa noite.